Fala Minas agora vai mostrar que Varginha passou a integrar aí o mapa de regionalização com registro no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro, o SISMAPA. A certificação é conferida pelo Ministério do Turismo aos municípios que comprovem ações turísticas e possuam um orçamento direcionado especificamente a essa pasta do turismo. Além destes quesitos, o município precisa apresentar leis de política municipal, plano municipal, conselho e fundo, todos específicos para a pasta do turismo. Segundo os dados do Ministério, Varginha recebe aí uma média de 46.879 visitantes domésticos e cerca de 1.605 estrangeiros por ano. Ainda pelos dados econômicos do turismo de Varginha, o Ministério do Turismo conferiu a classificação aqui na categoria B. Vamos então falar sobre a importância dessa certificação e como o turismo ainda pode contribuir para o desenvolvimento aqui de Varginha. Convidamos o mestre em conservação da biodiversidade e sustentabilidade, especialista em ecoturismo e turismólogo Gustavo Toledo. Bem-vindo ao Fala Minas, Gustavo. Obrigado, Lúcia. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Imagina, vamos falar então sobre uma área que você já domina há muito tempo, Você estava conversando comigo antes aqui, já são 20 anos aí no setor do turismo. De lá para cá, o olhar, para o turismo mudou muito também, principalmente aqui em Varginha. Com certeza, Lúcia. Nesses 20 anos, de trajetória profissional, muita coisa vem acontecendo. Eu considero que a gente vive um momento muito oportuno, para o desenvolvimento do turismo em termos de Brasil, não só aqui na nossa região, do sul de Minas, Minas Gerais, mas o Brasil vive um momento muito positivo, para essa atividade econômica tão estratégica, para a vida dos moradores, do povo brasileiro. A gente viveu aí um período de pandemia, que eu falo, de 2020, olha, a gente já está em 2024, são 4 anos aí. Eu acho que é um período que todo mundo, quando a gente para e pensa, pandemia, a gente fala, gente, 4 anos atrás, É um período que a gente meio que escondeu da nossa mente ali, E eu quero perguntar para o Gustavo o que ele analisa, o que mudou o turismo, da pandemia, época em que o pessoal ficou totalmente recluso, em que o turismo foi completamente barrado, para agora. Bom, Lúcia, o que aconteceu da pandemia para cá era algo já previsto, dentro do planejamento, quem estuda, quem acompanha essa atividade turística no mundo, A pandemia nada mais que ela acelerou uma demanda que já estava, vamos dizer, represada, reprimida. O que seria isso? Existe públicos específicos que buscam determinados tipos de turismo, A segmentação turística, um turismo rural, um turismo de natureza, um turismo cultural, um turismo de negócios. Então a pandemia ela acelerou uma motivação que já estava dentro das pessoas, as pessoas esperando o momento correto para estar planejando a sua viagem, buscando esses destinos ligados a esses segmentos que eu acabei de mencionar. Quando a gente fala de Varginha, esses números apresentados aí, 46.879 visitantes domésticos, cerca de 1.605 estrangeiros, a gente pode colocar que Varginha está incluída ali um pouco nessa questão do ET também, que virou muito um atrativo muito grande para Varginha, mas também do turismo de negócios, justamente pela comercialização do café, pelo Porto Seco estar aqui na cidade. Exatamente, Lúcia. Eu considero como ponto-chave esse segmento que você mencionou, o turismo de negócios, o turismo de eventos, de compras, A própria questão dos estudos e intercâmbios, a gente está num polo muito forte educacional, Tem essa questão da saúde, então quando a gente fala turismo doméstico, principalmente esse turismo ao longo da semana, Então, assim, mas nada impede da gente planejando, utilizando estratégias boas, de marketing, comunicação, para estar também atraindo esse segundo perfil de um turista que busca a região, que está também querendo conhecer as fazendas de café, A própria questão da ufologia. Então, esse é o grande desafio do turismo, não só em Varginha, mas no mundo, aumentar o tempo de permanência desse visitante no destino. E Varginha tem tudo, não só Varginha, mas a região
né? O estado de Minas Gerais tem vários destinos estratégicos, sul de Minas, Zona da Mata, né? Vocês falaram agora um pouco Montes Claros, uma região bem forte, né? Então, por que são estratégicos? Porque tem uma rede hoteleira interessante, dinâmica, né? Aeroportos, uma parte da gastronomia, a mão de obra cada vez mais sendo qualificada em prol do turismo. Então, isso tudo favorece o desenvolvimento da atividade. Quando a gente fala aí do mapa do turismo, né, eu deixei claro aqui na abertura que existe sim uma exigência de políticas públicas voltadas para essa pasta, né? Você que acompanha o turismo ali todos os dias, qual que é a importância, né, de se trabalhar com cuidado essas políticas públicas? Bom, essa política pública de regionalização do turismo, ela acontece desde 2003. Então já são mais de 20 anos, né, sendo gerenciada pelo Ministério do Turismo, mas sempre em parceria com os órgãos estaduais. Então, no caso de Minas, a Secretaria de Cultura e Turismo. E, consequentemente, os órgãos gestores municipais, né, as prefeituras, através dos seus departamentos, das suas secretarias. Então, como você mencionou no início do bloco, né, existem várias ações obrigatórias que os órgãos gestores, sejam municipais, regionais e até estaduais, devem cumprir. Conselho Municipal de Turismo em funcionamento, bem distribuído, atuante. Um Fundo Municipal de Turismo, que é uma conta bancária por onde passam os repasses federais, estaduais, né? O próprio calendário de eventos bem espacializado ao longo do ano, para a gente fazer que esse turista realmente movimente nas cidades, nos destinos. Uma equipe técnica, cada vez mais importante isso, né? Uma equipe mínima, né? A gente sabe que a maioria dos municípios são de pequeno porte, mas assim, uma consultoria, essa questão dos turismólogos cada vez mais participando, né, desse movimento. A regionalização, o que seria isso? É quando, vamos pensar, Varginha e região, Varginha, Três Pontas e outras cidades aqui perto, elas se unem, no mínimo 5 cidades, e formam uma associação de municípios, que nós chamamos de IGRs, Instâncias de Governança Regionais, ou, até pouco tempo, circuitos turísticos. Legal, e olha só, quero saber, né? Qual que é o impacto, né, do turismo para o desenvolvimento, não só de Varginha, mas de qualquer cidade aqui no estado de Minas Gerais? Como que o turismo vai impactar na vida desse morador dessa cidade? Bom, vamos pensar, se o nosso visitante, o turista, ficar uma noite na nossa região, minimamente, antigamente a gente falava passar o cartão. Hoje ele passa pelo menos 3 Pix, né? É a hospedagem, a alimentação, alguma lembrança, né? Quando ele se planeja para ficar um pouquinho mais tempo, ele vai estar contratando um passeio turístico, vai estar participando de um evento, né? Vai estar contratando mão de obras complementares. Então o turismo hoje, Lúcia, naturalmente ele envolve pelo menos 10 setores da economia. Ele tem um diálogo muito próximo com a cultura, com o meio ambiente, né, com a parte esportiva. Então, é uma atividade muito estratégica para o nosso país. E a gente vê cada vez mais, né, se falar de um turismo sustentável, né? A nossa região é muito rica, né, nessas fazendas, em turismo rural. Sim. E a sustentabilidade tem sido cada vez mais trabalhada dentro desses setores também. Mas qual que é a importância de quem está do lado, né, ao contrário, né, de quem está oferecendo o turismo pensar dessa forma? Capacitação, né? Buscar uma capacitação contínua, respeitando o tempo de cada um. A gente sabe que a vida ali do produtor, do agricultor familiar é muito dinâmica, né? Então, mas existem várias entidades aí, públicas, privadas, que oferecem vários níveis de qualificação profissional para a gente atender cada vez melhor esse visitante, entender o perfil dessas pessoas, o que elas estão de fato buscando, né? Então, assim, vamos pensar o pessoal que trabalha com café, com queijo, com a quitanda, com os doces, cachaças, azeites, vinhos. Nosso de Minas, o estado de Minas todo, né? Quem está nos assistindo sabe, nós somos muito ricos, né? Hoje, Minas Gerais é considerado o principal destino do turismo rural no país, isso em números oficiais. E isso legal que o Gustavo está falando, eu estou pensando aqui também, a gente não está nem falando dos atrativos turísticos, a gente está falando do que o mineiro, né, a região aqui de Varginha, ou do mineiro de uma forma geral, você que está aí na zona da mata, norte de Minas, o que nós podemos oferecer quanto à gastronomia e a serviços, né? Agora, quando a gente ainda leva para o lado de
parte turística, né? O turismo em si também é muito rico em Minas Gerais. Exatamente. Então, cabe aos empreendedores, quem está se profissionalizando, quem já atua na área ou pretende atuar, ficar atento a essas oportunidades, né? O que de fato eu, enquanto empreendedor, posso oferecer de serviço? Quais são as possibilidades de parceria? É muito importante, o turismo depende muito de parceria, principalmente iniciativa privada. O poder público ele é importante, ele é estratégico, mas não é ele que resolve tudo. Claro, ele faz a regulamentação, as leis, oferece também a capacitação, dá visibilidade. Né? Nós temos as agências promocionais em nível de estado, Brasil, como a Embratur, né? Hoje nos representa mundo afora, mas é importante a gente ter esse olhar. Como que eu posso empreender localmente? E como que eu, junto com os meus parceiros, né, garantir que esse turista visitante fique um pouquinho mais na minha região. E aqui onde a gente está falando, né, Varginha tem esse papel, né, esse cartão de entrada, aeroportos, terminais rodoviários, essa questão da própria linha ferroviária, quem sabe, né, a curto prazo voltar seria muito importante para a gente. A própria localização de Varginha ela é muito estratégica, a gente sempre fala isso, é muito próximo, é quase a mesma distância para Belo Horizonte, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Exatamente, aqui funciona como um divisor mesmo para distribuir esse fluxo, né? Nós temos o Circuito das Águas, a região vulcânica de Poços de Caldas, o Lago de Furnas, a Serra da Mantiqueira, essa região de São Tomé, Carrangas. Então, Varginha realmente, cada vez mais, assume essa responsabilidade, né, como um polo, a gente fala um destino indutor. Né? Ela não tem essa vocação turística de origem, né? Ela tem sim a questão do café, dos estudos, da saúde, mas ela tem sim esse papel de começar a ser um polo, né, multiplicador. O que a gente pode trazer para Varginha? O que a gente poderia, né, você como turismólogo aí pode trazer com mais propriedade? O que a prefeitura em si, com esses parceiros aí, poderia valorizar mais os cantinhos aqui da cidade para resgatar, para trazer esse turista de volta para cá? Bom, eu acho que o município vem caminhando muito bem ao longo do tempo, né? Deixar registrado isso. Essa questão do turismo ufológico, como o ET, aconteceu há pouco tempo uma vitória que se transformou o acontecimento do ET num patrimônio cultural. Isso é muito interessante, né? Traz divisas através do patrimônio, mas também dá visibilidade mundo afora, né? A gente sabe que Varginha, depois do caso Roosevelt dos Estados Unidos, é o mais conhecido. Então, está caminhando bem, a gente tem equipamentos que estão sendo cada vez mais investidos para isso, né? Esse turismo pedagógico ligado ao ET, a gente tem agora o planetário, o museu muito bem localizado, mas a gente precisa pensar algo a mais, lembrando que o principal motivo que traz a maioria das pessoas não é a questão do turismo ufológico, é essa questão do turismo rural, do turismo negócio. Então, assim, investir mais nessa questão das fazendas de café, né? Tem a questão das estradas, da sinalização, né? do próprio marketing, essa parceria com as emissoras, né? Com a comunicação em geral, eu acho que isso é bem estratégico. Você falou aí, né, para tentar trazer esse turista ficar, ao invés de um dia, ficar mais de um dia. E para trazer o turista de volta, né, aquele que já visitou Varginha, para voltar, como que seria uma estratégia boa? Uma estratégia é através dos grandes eventos, vamos pensar, nós temos aqui um evento muito forte que é a Expo Café. Né, aqui do lado, Três Pontas, que move a região toda na hotelaria, na gastronomia, isso é nítido. Colocar, né, na programação da Expo Café saídas de turismo rural, porque no primeiro momento o visitante que está ali na feira a negócios ligado ao mundo do café, ele está ali assistindo uma palestra, mas ele vai entender que no próximo ano existe uma programação que ele pode trazer familiares, amigos, ou vir um pouco antes ou ficar um pouco depois. Isso é um pouco como que o turismo na prática acontece. Legal, quero agradecer Gustavo Toledo, turismólogo, que veio aqui conversar com a gente, trazer tanta informação sobre a importância do turismo aqui para a região. Muito obrigado pela oportunidade.